Bom dia, crianças! A paz do Senhor Jesus a vocês que estão aí, que estão na sua casa. Hoje tem um dia maravilhoso para quem já acordou, né? Porque tem gente que acorda lá pro meio-dia, mas já está um sol lindo que o Senhor nos proporcionou, né? É um dia lindo que o Senhor fez para mais uma oportunidade de estarmos aqui, a tia Kelly aqui desse lado, vocês desse lado daí, para nós estarmos aprendendo de mais uma liçãozinha da escola bíblica. Hoje, a nossa lição será a seguinte: quem tem um livro, corre pegar o livro lá, dá pausa no vídeo e corre pegar o livro. Mas a lição será o amigo desconfiado. Ele é a lição de número 12, que está no meu livro, está 55. No livro de vocês é outra página. Mas é a nossa lição de número 12. É o amigo desconfiado. Hoje nós vamos aprender quem era esse amigo desconfiado de Jesus. Uma pessoa desconfiada é uma pessoa que não confia, uma pessoa que não acredita, que sente suas dúvidas, não é? Que lhe falta fé. Mas quem será que é essa pessoa? E nós vamos aprender. Hoje nós vamos aprender essa lição, essa história bíblica. É uma história que está lá na nossa Bíblia. Mas essa Bíblia da tia Kelly é um pouquinho diferente. É uma história onde nós vamos trazer vida à nossa lição. Vamos lá com a tia Kelly? Então, a nossa história vai contar sobre um dos discípulos, né? Quem lembra quantos discípulos que Jesus tinha? 12. Isso mesmo, Jesus tinha 12 discípulos. E quando Jesus caminhava aqui, estava aqui na terra com eles, Jesus sempre falava, há muitas passagens na Bíblia que Jesus falava que chegaria o dia em que ele seria entregue e ele morreria. E então ressuscitaria. Ele sempre falava isso para os seus discípulos. Ele sempre deixava muito claro isso para os seus discípulos, que ele ressuscitaria. Mas os discípulos, eles nunca entendiam. Eles caminhavam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia e operava, mas eles não tinham esse entendimento do que Jesus estava tentando passar. Jesus estava tentando alertar eles para quando esse dia chegasse. Até que, quem lembra da historinha que a tia Andressa contou aula passada, que foi sobre Maria? Então, esse dia chegou. Então, Jesus, ele foi entregue, ele foi morto na cruz. E ao terceiro dia, o que aconteceu ao terceiro dia? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isso mesmo, ele foi levado lá no túmulo, né? Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Então, onde foi que Maria, ela presenciou? Jesus apareceu para Maria lá no jardim, lá no túmulo onde Jesus estava. Jesus apareceu a Maria. E então, Maria saiu contando para os outros, né, que Jesus havia ressuscitado. Mas alguns discípulos foram ver, né, para ver se tinha certeza se Jesus havia ressuscitado. Então, Jesus, depois que apareceu para Maria, ele foi aos poucos aparecendo para os outros, até que um dia, onde estavam todos reunidos, Jesus apareceu. Os outros estavam todos reunidos lá, crianças, e Jesus, então, apareceu, como conta na nossa história, né? Jesus, ele apareceu lá no meio de todos. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, a tia vai aproximar um pouquinho assim. Vamos lá. Jesus, então, ele apareceu para os discípulos que estavam ali. E eles então viram que Jesus estava diferente, que não era mais aquele corpo mortal que ele tinha. Ele ressuscitou. A sua palavra havia se cumprido. Tudo aquilo que ele havia falado e anunciado aos discípulos havia se cumprido. Então eles ficaram maravilhados, eles ficaram tão
tão feliz ali de ver ali Jesus ali com eles, o mestre, porque quando Jesus havia sido entregue, quando Jesus morreu ali na cruz, para eles era o fim. Para eles não havia mais o que fazer. Eles acharam que o mestre havia morrido e tinha tudo que se acabado. Mas Jesus venceu a morte. Jesus, então, ele ressuscitou e ele voltou para mostrar aos seus discípulos que ele estava vivo, que ele venceu a morte. Mas o nosso amiguinho da história, o amigo desconfiado, mas havia um dentre eles que não estava ali, e o seu nome era Tomé. Tomé não estava entre os discípulos. E então, quando foram contar para Tomé que Jesus havia aparecido a eles, Tomé ficou o quê? Na dúvida. Tomé não acreditou. Na verdade, nem na dúvida ele não ficou. Ele não acreditou. Porque ele usou uma frase, não necessariamente a frase que a gente usa, mas ele fez assim: eu só acredito vendo. Eu não acredito no que vocês me falam, eu acredito só vendo. E então, ele duvidou de que Jesus havia ressuscitado, ele duvidou que Jesus tinha aparecido para os outros discípulos. Então, olha o que ele diz aqui na nossa lição. Tomé então responde, fala: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o dedo, e também eu não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Replicou Tomé. Então ele queria ver, não só ver como pegar, tocar. Tocar no que, tia Kelly? Tocar na mão de Jesus, na mão onde tinha a marca dos cravos, a marca dos pregos. O prego lá onde Jesus, quando estava na cruz, foi preso através desses pregos e onde derramou seu sangue lá na cruz pelos nossos pecados. Mas então Tomé, ele só ia acreditar se ele pudesse o quê? Tocar. Se ele pudesse ver que era Jesus, se ele visse as suas mãos que estavam com as marcas dos pregos e ele pudesse tocar. E o que será que aconteceu? Tomé sempre foi considerado como um homem que duvidou, que não tinha fé. Mas a gente sabe que Tomé sempre foi um homem muito corajoso. O fato dele ter aceitado seguir Jesus já mostrava assim uma coragem muito grande, porque eles enfrentaram muitas situações, muitas perseguições. Mas o fato dele não crer, isso não colocava ele menor diante de Jesus. Jesus se importava sim com ele. Jesus amava ele assim, da mesma forma como amou Judas, que o traiu. Então Jesus, ele nos ama, independente do tamanho da nossa fé, mas ele nos ama. Só que para nós alcançarmos o reino dos céus, o que nós precisamos? Nós precisamos ter fé, nós precisamos que a nossa fé, ela aumente e ela cresça. Nós já vamos aprender qual é essa fé. Fé no quê? E então, Jesus, o que aconteceu? Ele apareceu para Tomé. Ele foi até lá na casa onde Tomé estava e ele apareceu. Olhe lá, crianças. Opa! Ele apareceu para Tomé. Olha só que legal. E então ele pôde ver Jesus, ele pôde tocar nas suas chagas. E quando Jesus falou com ele, o que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele não duvidar. Ele falou assim: você creu porque me viu, mas felizes são os que não viram e assim mesmo creram. Da mesma maneira, o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando estamos crendo da verdade ou não. Então, assim, ele falou para Tomé: você creu porque você me viu, porque você tocou nas minhas chagas, nas minhas feridas. Mas felizes são aqueles que crerem mesmo não vendo. Isso se chama fé. Isso é a fé que nós precisamos ter, crianças. A fé, lá em Romanos 10:17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela não vem pelo que vemos, mas sim pelo que ouvimos. E ouvimos o quê? Ouvimos a palavra de Deus.
Por isso, crianças, que nós precisamos cada dia mais buscar no Senhor, aprender mais da palavra do Senhor, meditar mais na Bíblia, porque aqui na Bíblia está tudo aquilo que nós precisamos saber. Tudo aquilo, porque nós não vimos Jesus nascer. Nós não vimos Jesus morrer na cruz, nós não vimos Jesus ressuscitar, mas a Bíblia nos diz que isso aconteceu e nós precisamos crer. É a fé através da palavra de Deus que isso aconteceu. Então nós vamos crer que Jesus nasceu, nós vamos crer que Jesus caminhou aqui na terra, que Jesus operou muitos milagres, nós vamos crer que Jesus ele foi entregue naquela cruz, nós vamos crer que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós vamos crer que ele está no céu preparando uma morada para nós. Sabe por que nós vamos crer? Porque está escrito na Bíblia. Porque está escrito aqui na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é o nosso manual, ela é o nosso guia. Uma televisão, para nós sabermos funcionar, ela não precisa de um manual, né? Senão a gente não sabe mexer naquele controle tão difícil para nós sintonizar naquilo que a gente quer e precisa. E nós também, nós para saber onde que estamos indo, caminhando, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o nosso guia para a salvação que vai nos levar lá no céu. Mas nós só vamos crer se nós tivermos fé, porque a palavra de Deus fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé no nosso coração, nós precisamos crer que Jesus ele morreu e ressuscitou e que ele está preparando essa morada para nós. Hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos passando por um momento difícil, onde estamos em casa, né? Nós não podemos ir para a escola, nós não podemos ir para a igreja, nos reunir, nos cultuar, mas não deixamos de ser igreja. Não deixamos de ser igreja porque em casa nós podemos meditar na palavra. Mas tia Kelly, eu não sei ler, mas a mamãe sabe ler, o papai sabe ler, o nosso irmão, nossa irmã, eles sabem ler. Nós temos que ter esse tempo de sentar e meditar na palavra do Senhor, porque quanto nós mais meditarmos, mais vai crescer a nossa fé, mais nós vamos crer e confiar na promessa que nos está guardada, que Jesus está no céu e que logo ele voltará. Os sinais estão aí. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé. Não duvidar como Tomé. Mas isso não diminuiu ele, não diminuiu o amor que Jesus tinha por ele. Tanto que Jesus foi até ele. Mas Jesus falou para ele: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Nós não vemos Jesus, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, nós sentimos a presença de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz dele falar ao nosso coração. Então isso é muito importante, crianças. Eu digo um recadinho para vocês. Sai um pouco da frente da televisão. Sai um pouquinho do celular. Sai um pouquinho dos joguinhos. E busque aqui aumentar a sua fé. Crer. Aqui há muitas promessas para nós. E a maior delas é que Jesus vai voltar. Que toda essa dificuldade que nós estamos passando hoje é passageira. Ela não é eterna. Porque o que é eterno está nos separado lá no céu. E é lindo. E Jesus nos fala aqui na palavra dele que o que ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas para aqueles que o amam, e se nós o amamos, nós buscamos na palavra. Ah, quantas histórias lindas! E não são histórias de ficção. Não são igual desenhos que a gente assiste. São histórias verdadeiras. São histórias do que realmente aconteceu. E é lindo. Então, crianças, essa é a lição que eu quero deixar para vocês. Que nós venhamos aumentar cada vez mais a nossa fé diante do Senhor. Crer em tudo que está escrito na palavra. Viver, orar, buscar na palavra do Senhor. Amém? Antes de nós terminarmos, senão o vídeo vai ficar muito comprido, eu quero deixar um desafio para vocês. A liçãozinha, nem todos têm a liçãozinha do livro, mas eu quero que durante essa semana vocês usem a criatividade de vocês. Eu quero que vocês confeccionem uma Bíblia. Vocês podem desenhar, como vocês podem fazer colagem, como vocês podem fazer com, como que fala na escola? Com caixinhas. Usem a criatividade de vocês. Aí vocês, o que vocês fazem? Vocês postam no
grupo para nós vermos e coloque lá o papai, a mamãe, os irmãos, tudo para trabalhar, para ajudar. Mas eu quero que vocês usem a criatividade. Desenha bonito, é muito lindo, mas eu quero que vocês usem a criatividade. Nós temos tantas coisas em casa, né, que dá pra gente fazer. E outra, vocês estão cheios de energia, porque garanto que estão dormindo até tarde. Então, vamos gastar nossa energia fazendo uma Bíblia bem gostosa, bem linda e poste lá no grupo para nós, tá bom, crianças? E eu desejo uma boa semana para vocês, que Deus os abençoe grandemente. Nós estamos morrendo de saudade. Eu, a Lolo, o Thomas, nós estamos com muita saudade de vocês. Um beijo muito grande e fiquem na paz do Senhor Jesus.